Olá, eu sou Jaqueline e é uma alegria lermos juntas a palavra do Senhor. Hoje leremos o dia 24 de 365 dias. Nossa leitura continuará no livro de Jó, capítulos 28 a 31. Vamos juntas? A palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 28. As pessoas sabem de onde extrair a prata e onde refinar o ouro. Sabem de onde tirar o ferro da terra e como separar o cobre da rocha. Sabem fazer brilhar luz na escuridão e procurar minério nas regiões mais distantes em meio às trevas profundas. Cavam entradas para minas em lugares onde ninguém vive. Descem por meio de cordas balançando de um lado para o outro. O alimento cresce na superfície, mas abaixo dela a terra é derretida como que por fogo. Ali as rochas contêm safira e no pó se encontra ouro. São tesouros que nenhuma ave de rapina consegue enxergar, nem o olho do falcão pode ver. Nenhum animal selvagem pisou nessas riquezas, nenhum leão pôs a pata sobre elas. As pessoas sabem como despedaçar as rochas mais duras e como revirar até as raízes nos montes. Abrem túneis nas rochas e encontram pedras preciosas. Represam a água dos ribeiros e trazem à luz tesouros ocultos. Mas onde se pode encontrar sabedoria? Onde se pode achar entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os vivos. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar. Não se pode comprá-la com ouro, nem adquiri-la com prata. Vale mais que todo o ouro de Ofir, mais que o ônix precioso e a safira. A sabedoria é mais valiosa que o ouro e cristal. Não se pode comprá-la com joias de ouro fino. Coral e jaspe não se comparam a ela. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. Não se pode trocá-la pelo precioso topázio da Etiópia. Ela vale mais do que ouro puríssimo. Onde afinal está a sabedoria? Onde está o entendimento? Está escondida dos olhos de toda a humanidade. Nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-la. A destruição e a morte dizem: ouvimos apenas rumores de onde encontrá-la. Somente Deus conhece o caminho para a sabedoria. Ele sabe onde encontrá-la. Pois ele enxerga toda a terra, vê tudo que há debaixo do céu, determina a força dos ventos e o volume das águas. Fez as leis para controlar a chuva e definiu o caminho dos relâmpagos. Então viu a sabedoria e a avaliou. Em seu lugar, a pôs e cuidadosamente a examinou. É isso que ele diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Afastar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Capítulo 29. Jó continuou a falar. Tenho saudade dos tempos que passaram, dos dias que Deus cuidava de mim. Ele iluminava o caminho à minha frente e eu andava em segurança em meio à escuridão. Na flor da minha idade, a amizade de Deus estava presente em meu lar. O Todo-Poderoso ainda estava comigo e eu tinha meus filhos ao redor. Meus pés eram lavados em leite e ribeiros de azeite corriam das rochas para mim. Naquele tempo, eu ia até a porta da cidade e tomava meu lugar entre os líderes. Os jovens abriam um caminho ao me ver e até os idosos se punham em pé. As autoridades se calavam e colocavam a mão sobre a boca. Os mais altos oficiais da cidade faziam silêncio e refreavam a língua em sinal de respeito. Todos que me ouviam me elogiavam, todos que me viam falavam bem de mim, pois eu auxiliava os pobres que pediam ajuda e os órfãos que precisavam de socorro. Os que estavam à beira da morte me abençoavam, eu trazia alegria ao coração das viúvas. Era honesto em tudo que fazia, a retidão me cobria como manto e a justiça eu usava como turbante. Servia de olhos para os cegos, de pés para os aleijados. Era um pai para os pobres e defendia a causa dos estrangeiros. Quebrava as mandíbulas dos ímpios e de seus dentes resgatava as vítimas. Por certo, morrerei rodeado por minha família, pensava, depois de uma vida longa e boa. Pois sou como a árvore cujas raízes chegam até a água, cujos ramos são refrescados pelo orvalho. Recebo sempre novas honras e minha força vive renovada. Todos escutavam meus conselhos, ficavam em silêncio e esperavam que eu falasse. E depois que eu falava, nada tinham a acrescentar, pois o que eu dizia os satisfazia. Esperavam minhas palavras como quem espera a chuva, bebiam-nas como chuva de primavera. Quando estavam desanimados, eu sorria para eles, valorizavam o meu olhar de aprovação.
Como um líder, eu lhes dizia o que fazer, vivia como rei entre as suas tropas e consolava os que choravam. Capítulo 30. Agora, porém, os mais jovens zombam de mim, rapazes cujos pais não são dignos de correr com meus cães pastores. De que me serve a força deles? Seu vigor já desapareceu. Enfraquecidos pela pobreza e pela fome, roem a terra seca em regiões sombrias e desoladas. Colhem ervas silvestres entre os arbustos e comem as raízes das giestas. São expulsos aos gritos da companhia das pessoas, como se fossem ladrões. Agora moram em desfiladeiros medonhos, em cavernas e entre as rochas. Uivam como animais no meio dos arbustos e ajuntam-se debaixo dos espinheiros. São gente insensata, sem nome e sem valor, foram expulsos da terra. Agora divertem-se às minhas custas. Sou alvo de piadas e canções vulgares. Desprezam-me e ficam longe de mim. Só se aproximam para cuspir em meu rosto. Pois Deus cortou a corda de meu arco, já que ele me humilhou. Eles não se refreiam mais. Essa gente desprezível se opõe a mim abertamente. Lançam-me de um lado para o outro e planejam minha desgraça. Bloqueiam meu caminho e fazem de tudo para me destruir. Sabem que não tenho quem me ajude, atacam-me de todos os lados. Quando estou caído, lançam-se sobre mim, vivo aterrorizado. O vento carregou minha honra. Minha prosperidade passou como uma nuvem. Agora minha vida se esvai, a aflição me persegue durante o dia. A noite corrói meus ossos, a dor que me atormenta não descansa. Com mão forte, Deus agarra minha roupa, pega-me pela gola da minha túnica, lança-me na lama, não passo de pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Fico em pé diante de ti, mas não me dás atenção. Tu me tratas com crueldade e usas teu poder para me perseguir. Tu me lanças no redemoinho e me destróis na tempestade. E sei que me envias para a morte, para o destino de todos os que vivem. Por certo, ninguém se voltaria contra os necessitados, quando clamam por socorro em suas dificuldades. Acaso eu não chorava pelos aflitos? Não me angustiava pelos pobres? Esperava o bem, mas em seu lugar veio o mal. Aguardava a luz, mas em seu lugar veio a escuridão. Meu coração está agitado e não sossega. Dias de aflição me atormentam. Ando nas sombras, sem a luz do sol. Levanto-me em praça pública e clamo por socorro. Contudo, sou considerado irmão dos chacais e companheiro das corujas. Minha pele escureceu e meus ossos ardem de febre. Minha harpa toca canções fúnebres e minha flauta acompanha os que choram. Capítulo 31. Fiz uma aliança com meus olhos de não olhar com cobiça para nenhuma jovem, pois o que Deus, lá de cima, escolheu para nós? Qual é a nossa herança do Todo-Poderoso que está lá no alto? Não é calamidade para os perversos e desgraça para os que praticam o mal? Afinal, ele não vê tudo o que faço e cada passo que dou? Se minha conduta foi falsa e se procurei enganar alguém, que Deus me pese numa balança justa, pois conhecerá minha integridade. Se me desviei do seu caminho, se meu coração cobiçou o que os olhos viram, ou se sou culpado de algum outro pecado, que outros comam o que semeei, que minhas plantações sejam arrancadas pela raiz. Se meu coração foi seduzido por uma mulher, ou se cobicei a esposa do meu próximo, que minha esposa se torne serva de outro homem, que outros durmam com ela, pois a cobiça é um pecado vergonhoso, um crime que merece castigo. É fogo que tudo consome, levando à destruição, capaz de destruir tudo que tem. Se fui injusto com meus servos e servas quando me apresentaram suas queixas, que farei quando Deus me confrontar? Que direi quando ele me chamar para prestar contas? Pois o mesmo Deus que me criou, também criou os meus servos, formou no ventre materno tanto eles como eu. Acaso me recusei a ajudar os pobres ou acabei com a esperança da viúva? Fui mesquinho com meu alimento e me recusei a compartilhá-lo com os órfãos? Não. Desde a juventude tenho cuidado dos órfãos como um pai, e por toda a vida tenho ajudado as viúvas. Sempre que vi alguém passar frio por falta de roupa e o pobre que não tinha o que vestir, acaso eles não me abençoavam
por lhes prover roupas de lã para aquecê-los? Se levantei a mão contra um órfão, certo de que juízes tomariam meu partido, que meu ombro seja deslocado e meu braço arrancado da articulação. Seria melhor que enfrentar o castigo de Deus, pois se a majestade de Deus é contra mim, que esperança resta? Acaso confiei no dinheiro ou me senti seguro por causa de meu ouro? Acaso me vangloriei de minha riqueza e de tudo que possuo? Olhei para o sol que brilha no céu, ou para a lua que percorre seu resplendor, e em segredo meu coração foi seduzido a lhes lançar beijos de adoração? Se o fiz, devo ser castigado pelos juízes, pois significa que neguei a Deus que está lá no alto. Alguma vez me alegrei com a desgraça de meus inimigos ou exultei porque lhes aconteceu algum mal? Não, jamais cometi o pecado de amaldiçoar alguém ou de pedir sua morte como vingança. Meus servos nunca disseram, ele nos deixa os outros passar fome. Nunca deixei o estrangeiro dormir na rua, minha porta sempre esteve aberta para todos. Acaso procurei encobrir meus pecados como outros fazem e esconder a culpa em meu coração? Mantive-me calado e não saí de casa por medo da multidão ou do desprezo do povo? Se ao menos alguém me ouvisse. Vejam, aqui está a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. Que meu adversário registre sua denúncia por escrito. Eu enfrentaria a acusação de peito aberto e a usaria como coroa, pois eu diria a Deus exatamente o que tenho feito, compareceria diante dele como um príncipe. Se a terra protestar contra mim, se todos os seus sulcos clamarem, se roubei suas colheitas ou se matei seus donos, que cresçam espinhos em lugar de trigo e ervas daninhas em lugar de cevada. Assim terminaram as palavras de Jó. Amém. Bendita seja a palavra do Senhor lida. Eu desejo que você tenha um dia abençoado, guardado e protegido pela mão forte do nosso poderoso Senhor Deus.